Boa noite, gente. Aí, ó. Boa noite já vem melhor do que segunda-feira. Bom, então vamos lá. O que hoje eu trouxe aqui para vocês? Trouxe para a gente falar um pouco de UI. Isso é um pouco do que eu falei no ano passado, mas é só para dar uma contextualizada, porque a gente vai depois mexer em umas telas ali. A gente vai dar uma olhada, vai buscar algumas referências, para vocês verem como é que é o processo criativo, como é que a gente vai fazendo mesmo uma tela em si, beleza? Como eu disse, isso aqui é uma parte do curso que a gente vai ofertar pelo Dacomp no semestre que vem. E aí isso aqui seria uma parte da aula 2 e da aula 5, meio misturado ali, tá bom? Mas lá no curso mesmo a gente vai ter aula de Figma, vai ter aula disso tudo mais completão, vai fazer algumas coisas lá também no curso, beleza? Então vamos lá. De UI, né? O que é o UI? O UI é os elementos mesmo, os boxes, os checkmark, tudo isso aí já está vindo até mesmo dentro de IDE. Então eu vou falar alguns conceitos de diagramação, coisa de publicidade mesmo, para vocês entenderem o que vai acontecer lá na frente, tá? E a primeira delas é a respiração. O que é respiração? É um espaço entre itens, imagens e também entre si. Então a gente pode ver, por exemplo, nessa fachada aqui que não tem respiração nenhuma entre o texto e a borda da fachada, tá vendo? Isso daqui traz uma sensação de aperto, dá uma coisa ruim quando você olha um negócio meio apertado assim. A fachada ali da esquerda teve até que cortar um pouco para caber a logo. E aí você vê outras lojas um pouco mais famosas, lojas que já levam um design a sério, Magazine Luiza e Vivara, você vê que eles deixam espaço na fachada, eles não precisam usar tudo, que dessa forma aqui você consegue manter o foco visual melhor, certo? Então respiração é uma coisa muito importante. Quanto mais espaço em branco, melhor. A diferença delas, diferença dos posts. E aí cores. Cores são as coisas que trazem mais sentimento para a arte que você está fazendo, seja a tela, seja uma postagem, seja o que for. E destaca uma ação ser realizada, se for preciso, né? No caso aqui a gente está vendo o Spotify ali com aquelas paletas de cores, você vê que algumas delas destacam e outras são feitas mesmo para fazer uma composição. E aí você tem cores primárias, e aí as cores primárias é o que você vai escolher para fazer os sombreamentos da cor principal da sua tela. O ruim de plataformas online que você faz esses sites, tipo Wix, essas coisas, é que eles dão a opção de você escolher uma cor primária e uma cor secundária só. E aqui a gente, na verdade, está falando de sombreamentos. Então a gente vai começar a usar as cores e também as sombras delas. E aí eu coloquei aqui no slide esse Adobe Color. É uma rodinha de cores bem legal de brincar. Então aqui, ó, do lado esquerdo, você pode escolher o tipo de sombreamento que você quer, o tipo de composição de cores que você quer. Aqui tem, por exemplo, monocromático, que ele vai pegar só uma linha reta, tá vendo? Aqui da roda. Você pode colocar tríade, que aí ele faz esse triângulo. Cores complementares, quem já viu falar de cores complementares? Azul é complementar com laranja, vermelho complementar com verde, né? Usar esse tipo de combinação é legal, uma base e a outra para destacar, cores complementares é legal de usar. E aí como é que funciona isso? Você tem a cor aqui do meio, e aí você quer saber quais que são as cores complementares dela, né? Ela te dá a cor complementar direta, que é essa verde, e te dá também sombreamentos das duas. Se você quiser, por exemplo, monocromático, a partir da do meio, ele te dá o sombreamento dela que você pode usar. Beleza? Isso vai estar no material que a gente vai... Onde é que é? Aqui mesmo. Isso vai estar no material que a gente vai postar lá para vocês lembrarem. E cores secundárias são as cores ou que a gente utiliza para destacar, ou são cores que a gente utiliza às vezes para um título, para dar uma diferencinha em alguma coisa, certo? Estou passando essa parte um pouco mais rápida mesmo, porque o interessante mais está no depois. Tons de cinza, dá para ver pouco, né? Mas existe uma grande diferença nesses 4 tons aqui. A gente nunca usa um cinza mesmo, né? Aquele cinza ali, ele tem um pouquinho de esverdeado, aquele segundo ali. O cinza mesmo, puro cinza, ele não dá uma sensação muito legal, ele dá uma sensação tediosa mesmo, onde for. E aí, sempre escolhe algum tom de cinza um pouco diferentinho. Eu uso muito cinza frio e marrom. Acho que esses são ideal, dependendo do que for que você precisar.
E aí pesquisar cores, como é que a gente pesquisa cores, né? Ah, você está fazendo uma coisa para um açaí, por exemplo, aí você dá uma olhada, pesquisa no Google Imagens mesmo, açaí, seja o que for, postagens, um cover para um site, seja um anúncio para Facebook, para o Meta, você vai ver que eles todos vão seguir um padrão de cores, né? Todos têm um roxão ali bem forte, aí alguns destacam amarelo, alguns destacam verde, alguns destacam laranjinha, mas sempre vai seguir esse padrão. E você sempre vai procurar também dessa forma. Ah, o trampo que você estiver fazendo, seja para o tipo de empresa que for, dá uma pesquisada e procura referência de cor e vai indo na mesma onda. Tá? Você pode achar o seu roxo, mas isso segue em qualquer ramo. A advocacia, ó, um padrãozinho escuro, aí vai um marrom, um azul ali, um verde, com alguma outra cor fazendo contraste, uma bem diferentona, um dourado, um prata, um branco. Aqui para coisa de saúde, sempre se usa o azul ou verde, né? E aí eles usam azul e branco e verde e branco. Olha que da hora. Então você bate o olho nas pesquisas que você faz, você consegue identificar essas coisas. E definindo sua paleta de cores, você começa com a cor primária, acha uma que dá bem contraste com ela, para destacar as coisas, monta o sombreamento da cor primária, da cor secundária também, e define os tons de cinza. E aí tipografia, que é uma das coisas mais complicadas quando se fala em design, seja ele onde for, no off, no digital, para TI ou não, fonte é sempre uma coisa complicada. Mas o que você precisa? Você precisa achar uma fonte, no máximo 2 boas. E aí, quando a gente fala de fonte, a gente tem que falar de escala, combinação e legibilidade. Escala é o tamanho dela, né? É o tamanho ali da palavra escala, que está em 90, o tamanho aqui do meio aqui que está em 40, o tamanho aqui do baixo que está embaixo que está 28. E a diferença delas, né? Uma é bold light, a outra é bold italic. Combinação, você pode combinar, às vezes, a mesma fonte, que é o que eu sempre prefiro fazer, é a mesma fonte, só que ela está com pesos diferentes, ou fontes diferentes que realmente dêem um contraste. Aí você tem que pensar a mesma coisa da cor. Eu não posso colocar uma fonte ali no título e a do subtítulo for muito parecida, só que não é ela. Fica estranho. Entendeu? Quando você for fazer combinação de fontes diferentes, elas têm que ser constatadas também. Tem que ser bem diferente uma da outra. Legibilidade, algumas dicas ali, ó. Espaçamentos maiores entre os caracteres de menor peso. Então, quanto menor a fonte, maior o espaçamento tem que ser para ficar mais legível. Quando você coloca as linhas ali, parece que você está apressado, parece que você quer urgência, então você usa isso em promoção. Quando você quer que a pessoa leia um texto corrido, tipo aquele texto de jornal, você precisa de um espaço entre linha maior, tá? São 3 diquinhas que eu deixei ali. Esse é um material também que vocês vão poder ficar usando para voltar, dar uma olhada quando você estiver fazendo alguma telinha. E aí algumas coisas para você fugir, né? Fugir de escala de tamanho aleatória ou ausência de hierarquia, então só colocar umas palavras grandes só porque você achou que as palavras vai ficar legal. Bloco de texto comprido, olha tanto que é ruim você ficar levando seu pescoço de um lado para o outro para ler esse negócio. Na tela do computador, então imagina a pessoa ter que ficar lendo, que não dá. Texto justificado também não é bom, porque fica uns espaços às vezes maior entre uma letra e outra, entre uma palavra e outra, perdão. Excesso de complexidade da fonte, olha essa aí. Você quase não consegue ler. Pode até parecer bonita na hora que você viu lá no site, mas fonte difícil. Escrever tudo em caixa alta, porque não tem ninguém gritando. E aí, tipo de fonte, o que a gente mais usa são as 3 primeiras ali, serifada, sem serifa, script, deixei ali para vocês saberem as outras. A serifa é a que tem essas perninhas aqui assim, isso é a serifa. Então são essas fontes tipo Times New Roman, fonte de jornal. Fonte sem serifa, logicamente, não tem. Fonte sem serifa não tem a serifinha, então ela fica um pouco mais sólida, tá? O legal da serifa é que ela tem um aspecto mais sério do que essa daqui. Só que você tem que usar nesse ambiente mais sério também. Então isso aqui vai para coisas de beleza, vai para escritório de advocacia, contabilidade, as coisas mais sérias, você usa essa daqui. Porque se você usar essa daqui onde não deve, ela vai parecer engraçada. Ela vai parecer amadora. Sem serifa, uma basicona. Script, que são essas escritas. Mono, que são as mono espaçadas, né? Igual todos os nossos... Seu nome? Oi? Não sei. Não ouvi. Isso aí, esses negócios.
O espaçamento tem que ser, por exemplo, para a gente precisa ser o mesmo espaçamento. Então essas fontes foram criadas para isso. Independente se é um I, se é um L, né? Independente se o espaço, às vezes toma menos espaço, porque essas fontes são assim, né? Você lê o texto ali, existe umas coluninhas certinhas de cada caractere. Nas outras ali não. Se você colocar em cima ali não bate. O F bate com S aqui embaixo ali, ó. Onde que é esse negócio aqui? Ixi. Não. Acho que eu apertei foi o reset, viu? Onde estava? Aqui, ó. Se você bater o F bate com S, mas aí vai chegando um pouco para frente aqui, às vezes já começa a bater, tá vendo? É isso que a mono faz. Mono espaçada. E aí tem várias outras características, e aí eu uso demais esse dafonte.com. O dafonte.com, ele já te mostra aqui mais ou menos um preview da fonte para você, e ele separa tudo aqui por categoria. Ah, então eu quero fonte sem serifa. Promoção hoje. Coloco aqui mostrar 200, variantes, porque ele vai mostrar os diferentes pesos que a fonte tem, se ela tiver. E ele te mostra, por exemplo, a Lemon Milk tem, olha o tanto de peso que ela tem. A mesma fonte. E aí eu vou olhando aqui, fica fácil de você ir passando o olho, achar uma bonitinha, legal. Baixou, jogou lá. Seguindo. Hierarquia visual. Hierarquia visual é destacar e dar ordem para os elementos mais importantes. Qual que é o objetivo final? É qualquer coisa mais importante nisso, naquilo que você está fazendo, né? Um site de dentista, advogado ou médico, agendar um horário. O sistema de registro de horas é registrar as horas. O e-commerce é fechar o pedido. A diagramação é aliar elementos de forma a dispor harmoniosamente sobre a tela. Seguir as mesmas linhas para todos os objetos. Pensar em peso visual e não primeiro pixel. Diagramação é isso daqui, ó. É deixar tudo aqui alinhado do jeito que está. E aí, se houvesse algum outro elemento aqui do lado direito, a distância entre esse elemento e o final do espaço da tela que você tem que ser igual dos dois lados, tá? E outra coisa interessante é esse peso visual. Se você olhar a logo do Google, ela é toda torta. Se você medir ela, você vê que o O não é um círculo, o G não é um círculo. Aquilo é proposital. Aqui foi proposital. Se você pegar uma régua, o traçado ali, ó, o tracinho, cadê? Esse traço aqui, ó, ele está à esquerda do D. Esse tracinho, ele está à esquerda do traçado ali. Isso é peso visual, porque se eu colocar tudo retinho, tudo no mesmo pixel, vai parecer estranho na hora que vê. Tá? É uma coisa que, isso daí, os programas sempre fizeram pra gente. Você vai digitar no Word, então se a frase começa com a letra D, ele coloca a frase começando aqui. Se a frase começa com a letra S, ele coloca ela começando aqui. Porque se começar no mesmo lugar, dá uma diferença estranha na nossa visão. Entendeu? É uma coisa que sempre fizeram pra gente, a gente nunca soube, então a gente tem que ir corrigindo. Às vezes você alinhou um negócio lá, parou, deu uma distanciada, assim, olhou bem, tá estranho, é porque deve estar estranho mesmo. Às vezes não é o alinhamento ali do pixel que o programa te dá, às vezes o alinhamento que você coloca ali, 50 pixels em cima, 50 pixels embaixo, vai dar certo. Não. Às vezes vai no olho também porque precisa, beleza? Falando de diagramação, o final do G aqui do Mustang, a distância entre o final do G e a final do E é muito maior do que essa distância aqui, ó, do M até o C. Por quê? Porque parte do E está bem para a esquerda, existe um espaço vazio. Então a minha visão imagina que isso aqui é um espaço vazio que não tem nada aqui. Então eu preciso alinhar com essa parte. É isso que é peso visual. E quando a gente fala de diagramação, todos os elementos aqui estão alinhados à direita, porque eu tenho um elemento central, uma foto, uma imagem que está à esquerda. Aqui está tudo alinhado central, eu tenho dois elementos importantes, cada um para um lado. Então alinho tudo no centro. Aqui eu tenho um elemento importante à direita, então eu alinho tudo à minha esquerda. Então tá tudo alinhadinho aqui na mesma linha. Beleza? E aí um exemplinho aqui, o mais básico, para depois a gente ir para o exemplo maior, é uma pop-upzinha. Apareceu ali as pop-up e aí tá desse jeito. A primeira coisa que a gente tem que fazer é trocar essa fonte. Lembra que eu falei? A fonte serifa
se ela não tiver no contexto certo, se não tivesse se tivesse um marronzinho ali, uma joia, ok, mas se ela não está no contexto certo, então ela parece amadora, parece engraçado. Então a gente vai trocar essa fonte serifa, botar uma sem serifa. Botou a fonte sem serifa, já ficou um pouquinho melhor. E agora a gente precisa separar essas áreas. O que a gente tem? A gente tem uma parte de informação ali, ó. Ele está falando o que ele está fazendo. Ele está pedindo uma interação com o usuário e depois a confirmação dessa interação. Então a gente vai separar isso em 3. Esse terceiro aqui é um botão, então a gente vai fazer um botãozinho usando uma cor e aí a gente vai separar os outros 2 com 2 cores. Ó. Botei o botão e separei as cores ali, ó. Falar que eu não dei o Miguel, eu botei os cantos arredondados ali. Foi mal. E aqui que tá faltando? Splash e respiração. Ó, o tanto que tá estranho esse negócio colado aqui, ó. Perto. Lembra que eu falei lá no começo, primeira dica, respiração? Vamos chegar tudo pra cá. Chegou o que tá faltando? Hierarquia, né? Você olha pra cá, você não sabe o que você lê primeiro, você não sabe o que você lê primeiro. Ainda tá bagunçado. Como que a informação chega em mim? E lembra, não me faça pensar. Vamos fazer o usuário chegar onde a gente quer e vamos guiar ele. Então, primeira coisa, bem destacada. Segunda coisa, bem destacada, informaçãozinha só para saber o que está acontecendo, bem petitinha. Ó, é a mesma fonte, é uma cor primária e uma cor secundária. É respiração, é diagramação, é tipografia, entendeu? Que coisa. Feito isso, agora a gente vai mexer no amiguinho nosso. Olha que bagunça que é essa tela, bicho. Vaca atolada na cara de vocês, ó. Tá ruim. Tá ruim. E aí, qual que é o lance? O lance é que vocês vão começar a montar o portfólio de vocês. E aí, começar a montar o portfólio, você vai precisar fazer coisas fictícias. Então, a melhor coisa que você pode fazer é dar uma analisada em alguns projetos, não lógico da empresa que você está querendo contratar. Pô, chegar na empresa e falar assim, ó, achei um monte de cagada aqui no site de vocês. Não vai pegar legal, mas você pode pegar de outras empresas, tá? Outros lugares, e aí falar assim, não, fiz isso daqui, e aí você faz por conta própria. E aí o que a gente vai fazer aqui agora é isso, né? Mexer nesse negócio, que na verdade sim, eu já mexi, mas vou mostrar para vocês como é que foi o processo de mexer nisso. Baseado naquilo que a gente falou segunda-feira e hoje. Perdido aqui. Tá, então primeira coisa, vamos buscar referência, né? E eu passei para vocês alguns sites legais de referência. Se a gente for no Dribbble, o Dribbble geralmente é site, geralmente são designs internacionais, então é bem difícil a gente achar alguma coisa, mas por via das dúvidas, você vai lá nele, bate e não tem. Mas tem umas telinhas aqui, ó, que às vezes você pode ali roubar um elemento, uma organização, uma forma que eles colocaram ali, né? Pode dar uma olhadinha como é que eles estão fazendo, como é que estão fazendo as cores aqui, que tá umas coisas bonitas, beleza. Desde lado, vamos para o Behance. E vamos para o Behance. E aqui você vai, portal, aluno. E aí é o tanto de coisa que já começa a aparecer. Então a gente tem portal aluno FRJ, portal aluno UX Case, olha que maravilha. De bandeja pra gente. App portal aluno. Esse aqui. Ó, já começa a ver umas telinhas, umas formas de organizar. Mais tela também. Isso aqui meio mais ou menos. E essa daqui tá bem completinha, olha, bastante coisa. Só que ela tá muito simples. Eu olhei ela e falei, mais ou menos. Teve uma que eu gostei demais, que aí foi essa daqui, ó. Não é minha? Depois de muito procurar naquela primeira página de pesquisa lá, eu achei essa daqui. Minha UFPR. E aí já tem umas coisinhas aqui, só que ela fez todo o trabalho. Então agradecer aí ao TCC da Maria Iranaga,
que ajudou a gente aqui, porque logicamente não ia ter tempo de fazer pesquisa, todos esses planejamentos que a gente precisa fazer com o X. Mas voltando lá no primeiro dia, tinha falado para vocês do diamante, do duplo diamante, certo? O duplo diamante, você está aqui nessa posição e aí você vai passar por esses processos aqui, e aí depois você vai passar por esse processo, se der errado você volta, senão você passa por aqui e tal, e ela faz isso daí. Lógico que ela coloca menos etapas aqui, ela não descreve muito bem o que ela fez, mas ela fez esse trabalho todo de UX. E aí tem essa pesquisa aqui que é interessante agora para o nosso caso. Por quê? Porque ela fala como que as pessoas acessam o FPR e quais são os serviços que elas mais usam, né? Então fala que acessa pelo portal do aluno, maioria das vezes. Olha o portal do aluno com 87,6%. E onde está o link do portal do aluno no aplicativo da UFO? Não tem. Você às vezes está olhando alguma coisa lá, você fala, preciso do portal do aluno. Você tem que fechar o aplicativo, abrir o seu navegador para entrar dentro do portal do aluno. E o uso de serviço, né? Restaurante universitário, 92%. RU importantíssimo, importantíssimo, importantíssimo. Aqui, o que mais que o pessoal faz? Para usar o cardápio da RU é no portal. Grade horária, o pessoal usa o celular. Evento, eles olham no Facebook. Então, existe uma falha aqui. E aí ela faz esse design aqui bonitinho, que a gente pode usar ele sem copiar exatamente o que ela está fazendo, né? Aqui ela tem várias telas, mas uma coisa interessante é o menu embaixo, que é uma coisa que o aplicativo nosso não tem. E, na verdade, eu achei as telas dela bem cheias. E aí pensei em seguir uma ideia parecida, só que um pouco mais clean. E aí, primeiro, o que a gente faz? Deixa eu voltar aqui no dia 1. Tá. Voltando lá no dia 1. Personas. Então, qual que é a persona do aplicativo, né? A persona é difícil porque a universidade abrange muita gente. Então, a gente não tem uma idade restrita, né? A gente abrange pessoas de várias idades, de várias classes, de vários cursos, vários pensamentos diferentes, com várias culturas diferentes, países diferentes, mas a gente consegue pegar pelo menos o público-alvo, o público maior, aquela pessoa que está ali entre seus 20 e 25 anos, as pessoas dos primeiros períodos. Se é do primeiro período, vamos destacar bem a parte de matrícula, que a pessoa ainda não decorou, né? Vamos colocar um negócio bem explicadinho para a pessoa saber onde que ela está clicando, o que ela está fazendo. A jornada do usuário, que sem tempo para tal. E a gente vai seguir essas heurísticas aqui, essas heurísticas de informação ao usuário, de facilitação de vida do usuário, certo? Primeira coisa, então, a gente começa com a telinha de entrada, porque, olha bem, não tem uma tela de login no aplicativo da UFO, fica só esse entrar aqui em cima aqui, e ele já te mostra um monte de coisa da UFO, que se você não for da UFO, não tiver acesso, não adianta muito para você. Não adianta nada você saber o que vai ter no RU se você não tem acesso e você não consegue entrar no RU. Então a gente faz uma tela de login. O aplicativo é feito para a comunidade acadêmica, vamos manter ele na comunidade acadêmica, certo? E aí o que a gente tem aqui? Olha, espaçamento, uma respiração grande, tá vendo? Todos os cantos. A gente tem também um espaçamento bem grande também entre os elementos, né? Se eu quero esse login aqui bem no meio da tela, né, e eu preciso de uma informação, vamos alinhar ela aqui, ó, vamos deixar esse espaço igual a esse espaço, certo? Esse lance desses espaçamentos é muito importante, tá? E aqui, todos os inscritos que vocês estão vendo agora são todos com a mesma fonte. Ela só está variando peso e cor. Todos é a SF Pro, é uma fonte que a Apple usa. Chama SF Pro. E aqui eu estou usando ela Black, aqui eu estou usando ela Medium, aqui eu estou usando ela Light, aqui eu estou usando ela Bold. E aí vou brincando com espessuras dela, certo? Então vamos lá. Ninguém usa o aplicativo para evento, para ver notícia, essas coisas, né? E claramente, né, na cara do
do nosso atual, existe uma preocupação na UFO em divulgar as coisas que acontecem dentro da UFO. É preciso divulgar. Então vamos fazer uma tela principal, vamos seguir a ideiazinha de menu e fazer uma tela principal caindo direto no Notícias. A gente cai aí, porque a partir dali ela pode entrar no menu e ir para as outras abas. Certo? Então ela cai no Notícias, olha como é que Notícias ficou legal. Eu aproveitei esse quadrinho aqui, esse quadrinho estava até bem organizado lá dentro, só que esse quadrinho está em cima de um fundo cheio de coisa, cheio de informação, e um colado no outro. Quando a gente separa eles, né, deixa um espaço maior, eu cheguei a comentar, não lembro em que momento que foi, mas deixar uma informação só na tela, é uma coisa que o Rian Dutra fala bastante, aquele que eu passei para vocês também, diminuir a quantidade de informação que está ali. Né? E aí, se a gente coloca esse negócio cortado no meio, ele sabe que já tem que fazer a rolagem. Lembra que eu também cheguei a falar nisso? Falar da Netflix, né? Netflix usa bastante. E aqui as opções, para ele sair de notícias e eventos comunicados. Tá? A primeira tela, né, é uma que todo mundo usa direto. Então é o ID UFO. Né? Para quem não sabe, o QR Code é um idioma. Né? QR Code não inspira, QR Code sempre vai significar a mesma coisa. Esse QR Code aí significa o número da minha matrícula. Não precisa daquele QR Code daquele tamanho, cheio de tanto ponto que é, né? Você ocupa tanto espaço que você tem que abrir ele com uma pop-up. Você não consegue deixar ele todo na tela. Se você diminui o QR Code, diminui as informações, você consegue caber tudo na mesma telinha. Não precisa nem abrir ele. E aí, mesma coisa. Olha a diagramação aqui. Eu tenho um elemento, dois elementos principais, que é a foto e o QR Code, né? E aí eu poderia trabalhar eles como? Eu poderia trabalhar eles, os dois do lado esquerdo. E aí, se eu tenho os dois do lado esquerdo, aí eu vou alinhar depois tudo à direita, né, que eu deixo os elementos aqui, então forma esse quadrado visual bonito, ou eu posso colocar eles todos do lado direito e alinhar todas as informações à esquerda. E o que eu quis fazer? Quis mudar um pouquinho, né, eu poderia ter colocado todos em cima e alinhar todas as informações no centro. Eu quis colocar um em cima e um embaixo para aproveitar um espaço e depois eu achei que a fonte ia ficar muito grande. Só isso. Tá? Mas o que é, ó? Aqui é só fonte. Fonte. O que eu estou fazendo? Eu estou brincando com o peso da fonte, com a cor e o espaçamento. Só isso. Então, o que você faz? Você escreve esse texto todo. Tem aqui em algum lugar. Esse aqui. Beleza, então o que você faz nessa situação? Você tem muita informação para você escrever na mesma tela. E aconselho vocês a fazerem? Escreve o texto todo, cru, simples, do jeito que ele chegou para você. E aí a primeira coisa, você vai começando a destacar as coisas. Destaca o que é mais importante e deixa o que é menos importante menor, tá? Então, primeira coisa, o nome. O nome tem que ser o mais destacado. Vamos sair dessa fonte primeiro. Vamos para a que a gente estava usando lá. Pronto, SF Pro Display. E aí, SF Pro Display tem vários tamanhos, vários pesos, né? Então a gente vai começar a brincar com os pesos dela aqui. A informação mais importante que tem que aparecer é o nome, né? Você mostra aquele D digital para várias vezes, então o nome tem que estar maior. O que você faz não importa muito, porque eu acho que não é uma coisa que ninguém esqueça. Então a gente pode diminuir ele. Mais. Olha o tanto que ele já ficou organizadinho. Maravilha. O que a gente faz com o resto? Agora a gente coloca num peso que a gente acha
interessante que não seria, não está nem chamando tanta atenção quanto o nome, nem tão pouca atenção quanto que está ali embaixo. Essa diagramação que foi para o espaço. Beleza? E aí, o que mais que eu fiz lá? Separar isso daqui como se fossem boxes, mas sem usar boxes, né? Sem colocar um quadradinho aqui e aí depois o escrito fora do quadrado. Eu vou fazer o quê? Eu vou destacar essa fonte aqui. Eu destaco ela. Foi demais, hein? Ou menos. Eu destaco ela e tiro o peso da outra. Olha como é que vai ficando organizadíssimo. Fonte é o mais importante. Uma boa organização de fontes, se você gastar um tempo nisso aqui e mexendo nos pesos, você vai vendo que vai chegar num resultado legal, tá? Isso aqui não é uma coisa que, tipo assim, agora que eu tô fazendo aqui na hora para vocês. Mas na hora eu tava mexendo com elas. Então eu coloco uma, testo, não, ficou demais, ficou menos, vai, muda, não sei o quê. Vai organizando isso, tira um tempo para você gastar com fonte, porque fonte, pô, dá uma diferença muito boa. Dá uma diferença muito boa. E aí você precisa tratar só cor. E a mesma coisa, separando os temas, né? Por que eu vou deixar o nome aqui com a mesma cor do curso? Vai confundir. Então eu separo. Não, preto tá só o nome, azul tá o curso e cinza tá matrícula. Tá? E aí, se aqui é um índice, aí então todos têm que ser iguais. Né? Se aqui é um conteúdo, aí todos têm que ser iguais. Basicamente isso. Segunda telinha do RU. Né? O que a gente faz? A gente fixa as informações que devem ser fixas e a gente deixa para rodar as informações que a gente pode rodar. Né? O que acontece lá? O que a gente vê de problema aqui quando a gente olha no aplicativo da UFO? Né? Quando a gente vai na parte do restaurantes aqui, a gente não consegue ver o saldo na mesma tela que a gente compra. E a gente não consegue ver o saldo na mesma tela que a gente olha o cardápio. Então, eu acho que isso é importante, você vê o que você vai comer, e aí se você gostar ou não, você compra. Né? Vaca atolada, nem fudendo. É carne cheia de gordura, ruim pra cacete, dura. Quando não vem cheio de nervo, né? Aí não vou comprar o ticket agora. Né? Então, deixar isso daqui tudo na mesma tela é imprescindível. Quando você pensa assim, então você tem que ter uma forma de caber tudo ali no mesmo lugar, né? E as melhores opções são as rolagens, né? Você poderia fazer uma rolagem para baixo, só que aí são muitos RUs, né? Você tem 5 RUs diferentes, Monte Carmelo, Glória, Pontal, Umuarama, Santa. São 5 RU, então rolar para baixo isso aqui ia ser muita coisa. Então, o que você pode fazer? Você pode linkar eles. A pessoa está aqui no Santa Mônica. Se ela quiser outro, já mostra aqui as bolinhas, né? Lembra? Eu falei desse negócio. Isso é muito, muito clássico. Tem que usar. Se você quer mostrar que tem um carrossel ali. A pessoa rodou aqui, foi pro Glória, já aparece aqui o almoço do Glória. E você economiza espaço. Isso aqui tudo numa tela só. Né? E aí a mesma coisa. Né? Vamos alinhar tudo no mesmo lugar. E aí o central, né? Quando a gente fala de aplicativo, de mobile, o alinhamento central é o que mais salva, né? Ele é simples de fazer, simples de colocar, então você não precisa de várias coisas, assim, vários elementos, né, chamando a atenção, o texto e a foto, não precisa ser um jornal, você pode alinhar tudo no centro. Para mobile isso aqui ajuda demais, mas já pensando no web, pensando numa tela, já no desktop, aí você precisa pensar nisso. Você precisa pensar que você vai sempre ter um alinhamento à esquerda e sempre um alinhamento à direita. Se colocar tudo no centro de um site, se não for uma coisa bem proposital, não faz muito sentido. A parte de notícias foi. E uma parte ali de curso, uma parte que não tem, né? Então, pô, né? Se a gente tem que tantas vezes acessar o portal do aluno, por que não colocar um link aqui, ó? E a gente coloca um botãozinho com link, né? Eu estou falando assim das coisas que eu acho que eram importantes na mudança do aplicativo da UFO para esse daqui que eu pensei, tá? Mas assim, como esse link aqui foi apresentado, eu fiz um botão aqui em cima, aí foi da minha cabeça, isso aí de cada um. Mas importante, às vezes, colocar um link do portal do aluno direto do aplicativo da UFO, né? O usuário não quer perder a atenção também, ele não quer perder a atenção, porque ele está ali concentrado fazendo esse negócio, você manda
ele para fechar esse aplicativo aqui para outro lugar, na hora que ele fecha ele, já vai cair uma notificação, ele vai ver, vai sair, nem vai lembrar de entrar no portal do aluno. Estou falando um exemplo de portal do aluno, mas podia ser várias coisas. E aí, o que a gente pode fazer? Coloca a grade horária e as notas e faltas que ficavam aqui de fora, que eram outro menu ainda, outra janela para entrar, então coloca tudo dentro dessa parte aqui condensada, né? Já que vai ter uma área voltada a essa parte de curso, então vamos colocar ali. E olha, mesma coisa, ó, muito trabalho aqui de fonte, tá? Parece que tem trem demais aqui, mas olha o que tem. Não tem praticamente nada, né? O que eu fiz? Eu coloquei aqui uma fonte um pouco mais pesada, uma fonte aqui mais clean, e depois uma fonte pesada de novo. Beleza? Aqui é só uma fonte que virou branca. E aí, para aproveitar, eu peguei a cor primária aqui do aplicativo e coloquei de fundo. Se eu inverti a cor, né? Então agora a primária vira fundo. E aí, agora é só diagramação. Agora é só colocar tudo centralizado e tudo com espaçamento. Tá? É um boxezinho, né? Esse aqui é um cinza azulado, não é um cinza puro, porque eu queria esse branco aqui bem destacado. E aí o espaçamento que tem aqui é o mesmo espaçamento que tem daqui. A parte de notas e faltas. Pô, a gente pode colocar uma corzinha para nota e para falta, né? Lá tá tudo dentro de uma bola vermelha, laranja, verde, e aí fica estranho aquele negócio dentro daquela bola. A gente pode só tirar da bola e colocar a fonte mesmo da cor. Aí, não sei se está aparecendo bem, mas tem umas que são mais verdes, outras são mais amarelas, e aí vai mudando a cor de acordo com a nota. Não é coisa difícil de fazer. Ali, tô falando em código. Um botãozinho para falar que está aprovado, dá essa sensação boa, né? Então, qualquer coisa que tiver, que você puder confirmar para o usuário e colocar um destaque assim, também faz bem, né? Um aprovado ali, opa, né? E vai ver os vermelhos também não vai gostar muito, mas aí cada cachorro. A parte de projeto pedagógico, porque todas essas informações a gente não tem na palma da nossa mão, né? A gente tem que abrir o celular, tem que ir no navegador, então coloca uma partezinha também. E aí também nada, muita coisa. Fonte. Tudo separadinho. O que eu fiz aqui de diferente? Eu coloquei a cor separando igual aquele pop-up que eu falei. Certo? Agora a questão é o seguinte: o que vocês acharam disso aqui? Quem que tem alguma coisa para falar assim? Acho que isso aqui não ficou legal. Acho que isso aqui eu mudaria. Acho que eu deixaria a matéria um pouco mais. Aqui? Não, a matéria mesmo. Tipo, matéria Entendi. A matéria é mais em destaque aí, ó. Tá vendo? E aí isso é uma coisa importante que eu falei que a gente precisa fazer também. A gente precisa pegar o feedback, certo? Por quê? Porque a informação que eu tô procurando, às vezes não é a mesma informação que outra pessoa tá procurando, certo? Então ele falou que ele às vezes colocaria isso aqui, por quê? Porque para ele é importante ver a matéria logo de cara, para ele saber qual que é a matéria também, né? Para mim ali o mais importante ali, na hora eu entendi que era para ver a sala, entendeu? Então vamos destacar essa matéria aqui também, né? E aí você vai pegando esse feedback e vai aprimorando as coisas, tá? Rosa? Tem, mas esse tem que compartilhar para 10 amigos e instalar o... Pode ser, vou fazer um rosa. Vou fazer um rosa demais. Matéria do dia. Matéria do dia é uma boa. Ele pode selecionar todos com a mesma cor de preenchimento. Botar, olha. Aí, ó, maravilha. Tá roxo aí pra vocês, né? Nossa, aqui tá rosão. Nossa senhora. Choque. Caramba. Tá, então assim. O que é a ideia mais importante aqui? Lembrar de tudo aquilo que a gente estava falando, né? Trazer todas essas ideias aqui do X para lá,
né? E aí você começa a pensar isso tudo aqui para o seu produto. Viés de ancoragem, fade frame, se você está fazendo isso com o seu usuário ou não, né? Projeta, faz um esboço, faz um esqueleto daquilo ali e pensa se isso tudo aqui está sendo atendido, né? Se as heurísticas estão todas sendo atendidas, tá bom? E aí, pensando em alguma coisa, podemos analisar alguns trens. Teve um rapaz que me perguntou na aula passada, segunda-feira, tá, mas e jogo? Eu, por exemplo, eu tenho interesse de trabalhar com games. E aí, como é que fica essa parte, né? O que seria um UX para telas voltada para jogos? Mesma coisa, né? Vamos caçar alguma coisa aqui. Games. Tá, e aí, atrás de referências, a gente consegue achar esses padrões e começar a bolar ideias para fazer os projetos. A primeira coisa que a gente consegue ver aqui, bem importante, é uma cor escura de fundo, tá? Por quê? Porque essas pessoas acessam o computador nesse horário das 3 horas da manhã. Então, você meter um branco ali na cara dela não é legal. Então, penso, nem durante o dia. Eu prefiro modo escuro em tudo, tá vendo que é tudo cinzão. Mas então segue esse padrão. Então tem sempre um fundo preto. Além disso, por quê? Porque se o fundo é escuro, a gente consegue destacar mais luzes, né? E aí, qual que é a ideia da luz? A luz é um desfoque, né? Não sei se dá pra, não dá para ver ali. Aqui dá para ver, né? Isso daqui, na verdade, é um puro desfoque que está acontecendo aqui. Você só está desfocando o negócio. E desfoque, seja gaussiano, seja linear, existe em qualquer plataforma, em qualquer programinha, você consegue fazer um desfoque de alguma coisa, né? Isso aqui, na verdade, é só uma bola branca, bem desfocada, e aí faz esse efeito de degradê aqui, esfumaçado. Isso é luz, né? Então você consegue fazer isso daí. Como? Por exemplo, se a fonte é branca, você aplica uma sombra branca, você tem um neon. E a gente vê que usa demais aqui. É porque a qualidade aí do vídeo não vai estar muito boa, mas tem muito brilho, muita coisa brilhando, muito neon, muito degradezinho. E aí você já vê qual é o estilo de fonte. Ah, são fontes mais retas, né? Não tem fonte serifa, são todas fontes sem serifas. E pega alguma ideiazinha para você mexer. Né? Olha a forma como ele organizou aqui as coisas. Né? O menu à esquerda, você pode deixar às vezes o menu em cima, pode deixar, mas se a gente está pensando num público do Discord, né? Então a gente quer deixar o máximo de coisa à esquerda possível, né? E o máximo de informação para acessar ali mais rápido. E você pode ir pegando esses elementos, ver assim, nossa, olha como é que ele faz as coisas. Ah, ele escreve os títulos com duas cores. Uma palavra de uma cor e outra palavra de outra cor, né? Você não precisa exatamente pegar esse roxo aqui desse cara, mas fala, pô, que legal esse negócio de escrever com duas cores, né, as palavras. E aí escreve com duas cores. E aí você pode ver também como é que ele faz o trabalho de fonte. O que você pode fazer? Você pode pegar isso daqui, eu estou desenvolvendo então um site. Gostei muito desse escrito, não, deixa eu ver se eu acho uma coisa mais escrita. Gostei desse escritinho aqui, achei ele bonitinho. O que você pode fazer? Tira um print disso aqui, joga na plataforma que você está e vê qual que é o tamanho da fonte que ele está usando. Você vai escrever mesmo por cima. Não, pior que para copiar isso aqui é um chatice, né? Vou no print aqui mesmo. %. E aí você pode escrever por cima e descobrir qual que é o tamanho da fonte que ele está usando. Ele está usando fonte 16, então você pode usar a fonte 16, fonte 16 é o mínimo de fonte que você vai usar no seu projeto. Por quê? Porque para mim isso daqui já está no limiar da leitura. Pensa, gostei disso aqui, mas eu acho que uma fonte menor que isso já fica ruim. O que você pode fazer? Por exemplo, vai estar fazendo aplicativo,
Ah, não sei que fonte que eu uso. Será que esse tamanho de fonte o pessoal vai conseguir ler? Será que tá muito grande? Será que tá muito pequeno? Vai no aplicativo qualquer, vê lá o tamanho da fonte, tira um print daquilo lá e descobre qual é o tamanho daquela fonte. Joga lá no seu programa, na sua plataforma, vê o tamanho que está usando, ou então mede a quantidade de pixels, faz conversão, aí isso aqui é um cálculo chato até. Mas você consegue descobrir o tamanho dessa fonte. E aí esse tamanho vai ser o mínimo. Opa, é o tamanho mínimo que eu achei de leitura legal. O resto você vai começar a fazer tudo para cima. Fora isso, você pode pegar também não só as cores secundárias, olha aqui como é que ele está fazendo. Ele aqui tem um fundo escuro e ele está usando a cor roxa como cor primária. Só que ele ainda tem uma cor secundária, que é o verde, para chamar a atenção, né? Então essa cor secundária, ela está justamente chamando a sua visão. Você vê que você olha para a tela, mas você está sendo fisgado por esses vagalumes que estão aqui no meio da tela, tá vendo? Esse é o papel da cor secundária, a cor secundária que vai fazer isso, que vai fazer te chamar. Você entra no site da Amazon, é o amarelinho deles. Não é no game, não. É um amarelo e alguns traços azul vermelho. Tem uns azuis escuros, mas toda vez que quer te chamar a atenção vai ser sempre no amarelinho. Oceano Prime? É o amarelo dele. Né? O que seria o verde, que seria o botão de compra, ele usa o amarelo aqui. E aí toda vez que ele quer chamar a sua atenção, é o amarelo. E aí não adianta. Tá cheio de trem nessa tela aqui, mas seu olho vai no amarelo primeiro. Uma das primeiras coisas que você vai ler nessa tela aqui é adicionar ao carrinho. Não adianta. Tá cheio de trem aqui, mas uma das coisas que você vai ler é adicionar ao carrinho. Você passa pelo título primeiro, logicamente, mas isso aqui chama mais atenção. A cor secundária, ela faz isso bastante. E é uma coisa que você vai começar a perceber que é em todo projeto de game usa isso, né? Então, basicamente, você consegue usar todos esses conceitos, seja o ramo que for, né? Em games, por exemplo, é só você deixar bastante contraste. Mesma coisa, fazer as fontes também sem serifa, espaçadinha. Todos eles, se você analisar, estão seguindo dessa forma. É bem parecido aquilo ali, né? Tem um bem diferentão. Depois é mais tela mesmo. Aqui, eu acho que já faltou esse lance de dar esses buscados com a cor secundária, né? Aqui, na verdade, ele até dispensa ela. Ele tá usando ali só o roxo mesmo. O branco, que não tem como fugir dele, né? Mas ele dispensa uma cor secundária e falta um pouco. Parece que alguma coisa não chega. Aquele botão de play ali não tá ainda chamando tanta atenção, né? Mas tá, né? Ele conseguiu distinguir aqui o play de todo o menu. E olha como é que ele faz como é que ele distingue as coisas, como é que ele bota a organização para você sem colocar uma seta, sem colocar um traço, sem colocar uma divisão de cor. Ele faz isso tudo por espaço e por estilo, né? O botão de play ele está separado porque ele tem uma cor diferente, né? O menu aqui ele está separado porque todos eles têm um ícone na frente. O de baixo, os ícones são um pouco mais pesados, você vê que eles têm muito mais preenchimento, só que você sabe que são ícones de redes sociais, né? Ele faz questão de deixar aqui o Twitter e o Facebook antes. E depois você sabe que são outras coisas relativas a menu. Por quê? Porque elas seguem o mesmo padrão. Tá? Isso daqui, eu não sei, help, conditions e acabei de ler esse negócio agora, mas eu sabia que era uma coisa relacionada a menu. Por quê? Porque segue o mesmo padrãozinho. Íconezinho da esquerda, escritinho da direita. Né? Algum tema? Algum? Não? Oi? Comida é boa. Burger, né? Se eu procurar assim. E aí quando se fala de comida, você começa também a analisar, você fala, pô, não tem como. Vermelho, laranja, pra tudo quanto é lado. Isso é hambúrguer, mas pode ser qualquer um, isso aí é padrão.
E aí ele usa, aí você começa a passar para um lado um pouco mais artístico. Aí ele começa a usar fontes mais diferentes. Tá vendo? Aqui a gente tá vendo só arte, cardápio. Dribble deve ter. Mas hambúrguer, comida americana é diferente. Né? Não, mas tem bastante coisa aqui. Usando um azul aqui, ó. Olha esse branquinho, tanto que ficou legal. Outro branco, um escuro. Ah, ufa. Então, olha, alguns elementos que a gente já olha de cara, né? Ele coloca aqui o identificador aqui do carrossel em cima, né? Coisa um pouco diferente. Esse daqui num padrão também branquinho, branco escrito preto. Ó o branco escrito preto também, igual. Esse aqui tá com fundo escuro, só que aí o escrito tá branco. E aqui várias outras artes você vê que às vezes no fundo escuro eles sempre preferem um branco, ó o branco aparecendo de novo, e você começa a ir pegando essa referência. E começa a ir montando na sua cabeça como que deve ficar mais ou menos a sua tela. Começa a montar as cores, começa a montar como é que seriam os elementos, acha uma fonte legal, acha algumas fontes legais e começa a achar elementos que são parecidos. Uma coisa de comida que você pode ver é que a foto é sempre grande. A foto tem que estar sempre grande. Então a foto, você tem que pensar que a foto vai ocupar um espaço legal. Tá? Primeira coisa. Além disso, botãozinho seguindo cor secundária. Botãozinho seguindo a cor. Esse daqui ficou meio apagado, tá vendo? Pra mim ainda tá mais apagado que vocês. Mas esse ficou apagado. Por quê? Porque ele tá usando um fundo claro e aí ele não tá dando destaque necessário para esse negócio, certo? Às vezes aqui seria o caso dele colocar um pretinho aqui no fundo e colocar o escrito branco. Certo? Rosa ficou estranho. Vamos voltar pro Behance. As pizzas americanas, né? Comida brasileira. Tapioca. Você pode até, por exemplo, pegar um cardápio de referência, né? Ver como é que eles organizam as coisas no cardápio, na hora de se organizar, seja no iFood da vida. E a mesma coisa, composição de cores, olha o sombreamento de cores. Isso aqui é uma cor só, que aí ele acabou sombreando ela, né? Ele tem, provavelmente, essa aqui é a cor principal, e aí ele vai fazer o sombreamento aqui para essa daqui, para essa daqui. Isso aqui tá bem mais laranja do que tá ali, mas ok. E aí ele vai fazendo esse sombreamento, e aí ele vai usando pesos diferentes de cores para separar cada item, tá vendo? Só que aqui tá meio escrito torto, tá meio escrito de lado. Mas é a mesma ideia daquele pop-up lá. Na hora que a gente pegou uma cor azul escura em cima e uma cor azul clara embaixo. Né? A gente está separando os elementos pelas cores. Além disso, ele ainda dá um toque de fonte.